Olá, sétimo ano, vamos dar continuidade. E agora a gente começa na página, continua, né? Na página 96, e a gente vai estar falando sobre vermes, tá? Inicialmente a gente vai falar dos plateumintos, mas a gente tem que saber que existem dois grupos de vermes, que são os plateumintos e os nematódeos, que também podem ser chamados de nemateumintos. E a gente vai falar agora dos plateumintos. Quando a gente fala de plateumintos, a gente está falando de vermes que têm o corpo achatado, tá bom? Esses animais, eles podem possuir uma vida livre ou eles podem viver parasitando outros seres, ou seja, eles estão prejudicando outros seres, tá bom? Eles possuem um tubo digestório incompleto. Isso significa que a boca é a única abertura presente nesses animais. Por onde eles vão fazer a ingestão de alimentos é o mesmo local onde vai ocorrer a eliminação das excretas. E a simetria desses animais é bilateral, tá? Então significa que se a gente cortar esse animal em duas partes, ficam duas partes iguaizinhas. E acredito que o maior representante dos plateumintos seja justamente a planária, tá? Quando a gente fala de planária, a gente está falando de animais que são hermafroditas. Isso significa que elas possuem elas possuem dois sexos, tá? Porém, a fecundação delas é cruzada, ok? São animais que podem ser encontrados em ambiente úmido ou aquático, tá? Mas o que mais chama a atenção na planária é a grande capacidade de regeneração que esses animais têm, tá? Então, se você pegar uma planária, por exemplo, e você cortar essa planária, como tá aí na figura, se eu cortei em duas partes, eu vou ter duas planárias, tá? E aí, do lado, ele está mostrando a regeneração, como o tempo, né, que ela demora para gerar um animal novo, digamos assim. Então, repara que em 14 dias você já tem um novo animal. No livro de vocês, na página 98, repara que ele faz um corte, né, e ele não finaliza o corte. E aí ela se regenera e forma duas cabeças, tá vendo? É um animal que tem uma capacidade de regeneração incrível. Só que os plateumintos, eles também são responsáveis por algumas doenças. Uma delas é a barriga d'água, tá bom? A barriga d'água, também chamada de esquistossomose, ela é causada por um verme, tá? Um plateuminto, aonde o macho e a fêmea, eles vivem acasalados. Olha aí como é que eles estão grudados, tá vendo? Parece uma coisa só, mas na realidade aí tem um macho e tem uma fêmea. Então eles ficam acasalados dentro dos vasos sanguíneos, do fígado e do baço, tá? Uma pessoa que tá com esse verme, ela pode ter milhares de casais desse verme. E aí causa esse aumento da região abdominal que vocês estão vendo aí na foto, tá bom? E aqui a gente tem o ciclo de vida desse verme. Então, repara aqui, iniciando aqui, ó. Você tem uma pessoa aqui que está contaminada, tá bom? Se essa pessoa está contaminada, quando ela for evacuar, as fezes dela vai sair com ovos, tá? Então, aqui, ó, aqui na realidade começou o ciclo. A pessoa está contaminada e os ovos foram eliminados junto com as fezes. Se existe um tratamento de esgoto nessa região, não vai acontecer nada porque os ovos vão morrer. Mas se não tem um tratamento de esgoto, o ciclo ele vai continuar, tá bom? E aí o que vai acontecer? A pessoa contaminada eliminou esses ovos nas fezes, tá bom? E esses ovos, eles vão se desenvolver, formando aqui, ó, essa larva ciliada, que a gente chama de miracídio, tá bom? O miracídio, ele tem uma capacidade de nadar, tá? Ele precisa de um caramujo de água doce para poder se desenvolver. Então, a gente chama esse caramujo de água doce de hospedeiro intermediário, porque ele serve somente para esse miracídio se desenvolver, tá bom? Depois que esse miracídio ele consegue se desenvolver, o que vai acontecer? Ele vai formar as cercárias. Então, cada miracídiozinho pode originar muitas cercárias. As cercárias elas vão estar saindo desses caramujos e elas vão penetrar através da nossa pele. Quando ela penetra na pele humana, a pessoa só vai sentir uma ardência, uma coceirinha, mas assim, nada grave no momento. O problema vem depois. Por quê?
porque essas larvas, quando elas entram na nossa corrente sanguínea, né, que elas vão para a nossa circulação, ela vai até o nosso fígado e o baço, aonde ela vai se desenvolver, se transformando num verme adulto. E aí a pessoa vai ter problema intestinal, também podendo ter problema no fígado e no baço, tá? Repara que ela tá com essa região abdominal, por isso que dá aquele inchaço que eu mostrei na foto anterior, tá bom? Para a gente combater a esquistossomose, a gente precisa tratar os doentes porque eles não vão contaminar o ambiente. Saneamento básico porque já mataria os miracídios ou até mesmo os ovos, tá? E educação sanitária para as pessoas terem uma consciência de como agir em determinadas situações. Então, se você chega em um lago aonde está cheio de caramujo, você já sabe que você não deve nadar ali porque você pode pegar barriga d'água. A próxima doença que a gente vai falar é chamada de teníase, só que popularmente a gente fala de solitária, tá bom? A solitária também é um plateuminto, tá bom? Só que ela vive sozinha lá no intestino humano, tá? E ela é formada por... dá uma olhada aí na página 99 do livro de vocês, que ela tem um corpo formado por segmentos, né? Como se fossem faixas, que a gente chama de proglotes. Dá uma olhada aí. A solitária, ela é hermafrodita, só que ela tem capacidade de autofecundação, ela consegue se fecundar. E aí o que ela faz? Esses últimos proglotes, eles carregam ovos e aí eles se destacam da solitária. E aí eles são eliminados junto com as fezes, tá bom? E como é que a gente vai estar se contaminando com a solitária? Através da carne. Então, quando a gente come carne de boi ou carne de porco que está mal cozida ou até mesmo crua, se esse animal comeu, né, esses ovos, ele acabou se contaminando. Então, para a gente evitar a solitária ou teníase, sempre educação sanitária e saneamento básico, isso faz parte. Tem que haver uma inspeção adequada da carne, né, tanto do porco quanto do boi. No processo de criação desses animais, eles têm que ser criados em um ambiente higiênico, onde eles não tenham contatos com fezes humanas que poderiam contaminá-los, e a gente não pode estar ingerindo carne mal cozida, tanto de porco quanto de boi. São as formas de estar evitando a solitária ou teníase, tá? E agora a gente vai falar dos nematóides, que também pode ser chamado de nemateuminto, tá? Quando a gente fala de nemateuminto, a gente está falando de vermes que têm um corpo cilíndrico, tipo caneta, né? É cilíndrico. O corpo deles é coberto por uma cutícula. Essa cutícula fornece proteção contra o suco gástrico e os glóbulos brancos. Então, é uma proteção para esses vermes, tá? Eles podem ter vida livre ou parasita. E olha a evolução aí, o sistema digestório deles é completo, então significa que esse grupo apresenta boca, mas também apresenta ânus, ok? E aí, a gente vai falar, o primeiro deles também é bastante famoso, né? É a lombriga. A lombriga, ela vive no nosso intestino, tá? Mas é no intestino delgado, de onde ela fica retirando os alimentos dela, tá ok? E isso, logicamente, é no intestino delgado que ocorre a nossa absorção de nutrientes. E ela fica exatamente ali. Então, ela deixa a pessoa fraquinha e ela pode estar provocando uma diarreia, ok? Para a gente poder combater a lombriga, né, que é responsável pela ascaridíase, a gente tem que ter hábitos de higiene, como tem sido falado muito agora, né? Como, por exemplo, lavar as mãos, principalmente antes das refeições. Tudo que a gente for consumir cru, né, de lavar frutas, verduras, também tem que lavar bem. Saneamento básico, educação sanitária, vocês vão ver isso em todos os vermes. Sempre tratar os doentes para que eles não venham a contaminar o meio e beber água sempre que foi tratada, tá? Uma água potável. Agora a gente vai falar do amarelão. O amarelão, a foto não abriu aqui, mas no livro de vocês tem. Dá uma olhada aí na página 105, né? Repara que ele tem uma boca, onde ele tem dentes em forma de gancho, né? Ele vive no nosso intestino e, através dessa boca e desses ganchos, ele
ele se segura ali, tá? E ele é capaz de sugar o sangue através desses ganchos que ele apresenta, que vocês estão vendo aí no livro. O que vai acontecer no caso do amarelão? Ele vai chegar até o intestino da pessoa, tá? E a pessoa começa a perder sangue, e a pessoa se torna anêmica. E aí ela fica pálida, o que é uma característica da anemia, tá? E aí essa doença ganha o nome popular de amarelão, tá? Ele vai estar chegando para a pessoa através da pele, tá? Então, pela circulação sanguínea, ele vai penetrar na pele da pessoa e ele vai diretamente para a circulação sanguínea. E aí ele vai para os pulmões, depois ele sobe pelo sistema respiratório, passa pela faringe, passa pelo sistema digestório e aí ele consegue para o objetivo dele, que é o intestino delgado. E aí, com essas garras que ele tem, né, com esses dentes que ele tem, ele vai se fixar na parede e começa a sugar o sangue através dos vasos, como eu falei, tá? Pra gente evitar o amarelão, não se deve andar descalço, porque ele penetra pela pele, então você não deve andar descalço. Saneamento básico, curar os doentes e educação sanitária. Aí do ladinho tá a foto do oxiuro, tá? O oxiuro, ele é muito comum em crianças, tá? Crianças na fase da pré-escola, porque criança não tem muito hábito de higiene, né? Então, criança bota a mão em qualquer lugar e leva na boca. Então, todos podem pegar oxiuro, mas ele é mais comum em crianças na fase pré-escolar. Como é que vai funcionar aí a questão do oxiuro? De dia, as fêmeas ficam lá no intestino grosso e à noite elas vão para a região anal, onde elas vão estar colocando os seus ovos. Essa movimentação dos oxiúros causa uma coceira. E aí, por isso que eu tô falando que é muito comum nas crianças, porque as crianças vão coçar nessa região anal, e aí elas vão estar contaminando, as unhas vão estar contaminando a mão, e aí daqui a pouco ela leva essa mão na boca, ela mesma vai se reinfestar, né? Ela vai se contaminar novamente. Esses vermes, eles vão estar se desenvolvendo no intestino delgado e depois eles passam para o intestino grosso, que é onde eles gostam de viver, tá bom? Para a gente poder estar se prevenindo desse verme, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, como, por exemplo, não compartilhar roupa de cama, roupa de dormir, roupa íntima, nem pensar, toalha, esse tipo de material que tem contato direto com a pessoa não é legal compartilhar, porque os ovos podem contaminar o local e contaminar outra pessoa. E quando você está com uma quantidade grande desse verme, eles podem estar se juntando com a poeira e eles podem estar sendo até mesmo inalados, tá? Então aqui, o único cuidado que a gente tem que ter para não ter essa doença é, logicamente, tratar os doentes, e hábitos de higiene aqui vai ser o mais importante, tá? E não tá compartilhando essas roupas que já foram usadas de outras pessoas, tá? Toalha, lençol, colcha, roupa íntima, principalmente. Agora, bicho geográfico. O bicho geográfico, ele... Vocês já devem ter ouvido falar que a gente não deve levar cachorro na praia, né? Por que a gente não deve levar cachorro? Serve para o gato também, mas as pessoas só falam do cachorro. Porque se o cachorro ou o gato ele tiver contaminado com verme, quando ele evacuar, ele vai estar contaminando, por exemplo, a areia da praia, né? E aí, as larvas que vão estar nascendo, elas vão penetrar pela nossa pele, só que elas vão ficar procurando o intestino e elas não acham. E aí elas fazem esse caminho, tá vendo? Na verdade, elas estão perdidas, elas estão procurando o intestino, e aí elas fazem esse caminho na pele como se fosse um mapa. Por isso o nome bicho geográfico. Então, é um verme que não causa grandes problemas, causa uma coceira, uma ardência, mas nada grave. Então, você vai no médico, ele vai passar um remédio, e aí esse verme vai morrer e acabou, tá? Não tem grandes problemas. Como é que a gente evita esse verme? Não levando cachorro e gato na praia, e quando você levar para estar passeando numa pracinha, na rua, e esse animal vier a evacuar, você vai colher as fezes dele, colocar no saco plástico e descartar, ok?
Do lado, a gente tem aí a filariose, que também é conhecida como elefantíase, tá? A elefantíase, ela é um pouco mais complicada da prevenção, por quê? Porque ela é transmitida por um mosquito, tá? Que é o mosquito Culex. Então, na realidade, você teria que fazer o controle dos focos de mosquito. Então, você deveria impedir a proliferação do mosquito, tá ok? O que a filariose faz com a gente? Ela vive no sistema linfático, tá? O nosso sistema linfático, ele contém vasos muito fininhos que tem como função levar os líquidos dos tecidos de volta para a circulação. Então, as filárias adultas, elas podem crescer e chegar num nível que entope esses vasos. E isso vai causar um inchaço, né, nesse local, porque os líquidos não conseguem voltar para onde eles deveriam, que é o caso da circulação. E aí, as pernas das pessoas ficam com essa aparência de pata de elefante, por isso que vem o nome da elefantíase, tá? Também chamada de filariose. E como que a gente evita as verminoses aqui de uma forma geral, tá? A gente tem que desinfetar os sanitários, lavar sempre bem as mãos, principalmente antes das refeições e depois de brincar com os animais, filtrar e ferver a água, né? A gente tem que beber uma água que a gente sabe que é potável, que é limpa. Manter as unhas limpas e de preferência curtas, porque vai se acumular menos micro-organismos, ovos de vermes, tudo ali. Lavar bem os alimentos, principalmente aqueles que são consumidos crus. Cozinhar bem os alimentos, lavar bem as roupas, não andar descalço, tratar tanto a água quanto o esgoto e fazer exame de fezes periodicamente, tá bom? E agora a gente vai falar de um outro grupo. Agora a gente sai dos vermes e a gente entra nos moluscos. Os moluscos são tidos como o segundo maior grupo dos invertebrados. Eles são animais que apresentam um corpo mole, mas eles são protegidos por uma concha, tá? Não são todos, tem exceção, mas a grande maioria vai apresentar uma concha. Eles podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes, tá? Então, tanto terrestre quanto aquático. Grande parte deles tem vida livre, mas alguns são parasitas. Eles são animais triblásticos, tá bom? Os animais triblásticos são animais que, no seu período de desenvolvimento, eles apresentam 3 folhetos embrionários, ok? Eles possuem também uma simetria bilateral. O corpo deles é dividido em 3 partes, basicamente, que é a cabeça, tá destacado aí para vocês, ó, a cabeça, a massa visceral e o pé. O sistema digestório desse grupo também é completo e a reprodução é sexuada. Então, tem o macho e tem a fêmea. E agora a gente vai estar falando dos 3 grupos de moluscos, tá bom? Das 3 classes de moluscos. Então, a gente vai começar a falar sobre os gastrópodes. Quando a gente fala dos gastrópodes, eles podem ser marinhos, podem viver na água doce e também podem estar vivendo no ambiente terrestre, tá? A maioria deles vai estar apresentando uma concha espiralada. E eles possuem rádula. A rádula é uma estrutura que eles têm para estar raspando o alimento. E eles produzem um muco que é para estar auxiliando na locomoção desses animais, né? Para eles poderem deslizar, porque o corpo deles é bastante delicado. Então, se eles estiverem numa superfície um pouco mais áspera, eles poderiam se machucar. Então, esse muco ajuda na locomoção mesmo deles, tá? E os pés são bastante desenvolvidos, tá? Então, repare que a primeira foto aí, que é da lesma, ela não tem essa concha, tá vendo? Ela é uma exceção. Agora a gente vai falar dos bivalves. Quando a gente fala dos bivalves, a gente está falando de animais que possuem 2 valvas, tá? Aqui, ó, por exemplo, eu coloquei o animal vivo, repara que ele está com a conchinha fechada. Aqui a conchinha aberta para vocês verem, ó, uma valva, outra valva. E aqui dentro, amarelinho, seria o animal, ok? E aqui aqui é o mexilhão e aqui a gente tem a ostra, tá? Repara que tem ali a pérola, que a gente vai falar da pérola. Então, eles possuem 2 valvas, tá? Eles têm 2 conchas.
eles são animais fixos, tá? Então, eles são filtradores. Então, eles não possuem rádula, por quê? Porque eles não ficam raspando o alimento. Eles vão filtrar o alimento que vem na água, eles vão estar aproveitando. E quando a gente fala da ostra, a gente tem que falar que elas produzem, né, o que a gente conhece como pérola. Como que ela produz essa pérola? Vamos entender o seguinte. A válvula, né? Cada válvula dessa possui o nácar, tá? Que é fabricado pelo manto do animal, tá bom? E aí o que vai acontecer? Quando um objeto estranho entra nesse animal, pode ser, por exemplo, um grãozinho de areia. Esse animal, ele vai estar produzindo o nácar para estar isolando esse corpo estranho. É como se fosse uma forma mesmo de proteção. Então, ele vai estar produzindo nácar e vai estar envolvendo esse corpo estranho que chegou nele. E aí, esse aglomerado, essa bolinha de nácar que ele faz, a gente chama de pérola, tá bom? E aí, o que o ser humano faz então? Ele cria essas ostras em tanques, né? Colocam algo estranho, um corpo estranho dentro delas, para que elas venham a produzir pérola, tá? E aí eles fazem isso em grande escala para poder vender. E o último grupo aí que a gente tem é o grupo dos cefalópodes. Quando a gente fala do grupo dos cefalópodes, a gente está falando de um grupo onde todos eles são marinhos, tá? A respiração deles se dá por meio de brânquias, então a respiração é branquial. O sistema nervoso deles é super desenvolvido e eles têm uma excelente visão. E geralmente a locomoção desses animais é feita através de jato, tá bom? Esses animais, para quem não sabe, tá? Como é o caso do polvo, ele também tem uma capacidade de camuflagem, então ele consegue mudar de cor, tá bom? E agora a gente vai falar dos anelídeos. Quando a gente fala dos anelídeos, nós estamos falando de animais que têm o corpo dividido todo em anéis, tá? O corpo deles é dividido em anéis. O corpo deles é alongado e cilíndrico, também tem uma simetria bilateral. Eles podem ser encontrados em ambiente terrestre ou aquático, tá? Tanto água doce quanto água salgada, a gente vai falar disso. O sistema circulatório deles é fechado, significa que o sangue, né, circula por dentro de vasos. O sistema digestório é completo, e tem boca e tem ânus, mais uma vez lembrando, e eles vão estar se dividindo em 3 grupos, que é o grupo das oligoquetas, das poliquetas e dos hirudíneos. Quando a gente fala do grupo das oligoquetas, nós estamos falando do grupo das minhocas, tá bom? Vamos lá, quando a gente fala de minhoca, a gente está falando de um grupo, tá? Que gosta de viver enterrado, tá? Eles vivem enterrado por quê? Porque eles realizam uma respiração que a gente chama de respiração cutânea. A respiração cutânea é uma respiração que ocorre através da pele. Então, se esses animais ficarem expostos, eles podem ressecar e aí eles não vão conseguir fazer essas trocas gasosas com o meio do jeito que eles precisam, tá bom? Se vocês olharem aí na foto, claramente a gente consegue ver os anéis que formam o corpo da minhoca, mas você vê que tem uma estrutura aqui, ó, diferenciada. Essa estrutura a gente chama de clitelo, tá bom? O clitelo é a estrutura que as minhocas utilizam para reprodução, tá? É nessa região do clitelo que podem ser encontrados os órgãos reprodutivos das minhocas, tá? E é o local também onde eles vão estar produzindo casulo. As minhocas, elas são animais hermafroditas, tá? Então, significa que elas têm o sistema reprodutivo, tanto masculino quanto feminino. Mas elas não conseguem se autofecundar. Então, na realidade, o que elas fazem? Durante a reprodução, uma minhoca se aproxima da outra minhoca, tá? E elas trocam espermatozoide. E aí, dessa forma, elas conseguem garantir uma variabilidade genética, tá bom? Então, o clitelo é essa região aí que está destacada para vocês. Agora a gente vai falar de um grupo que eu acho belíssimo, que são as poliquetas. As poliquetas,
Elas popularmente são chamadas de vermes marinhos, tá? Mas elas não são vermes, elas são anelídeos. E o que caracteriza as poliquetas é que elas possuem muitas cerdas, tá? Se vocês olharem aí, elas têm muitas cerdas, tá? As poliquetas, elas podem apresentar dois tipos de alimentação. Elas podem estar filtrando aquilo que está disperso na água, como elas também podem ser carnívoras e capturar as presas através de tentáculos que elas têm, ok? Então, aqui a gente percebe que elas são filtradoras, elas ficam filtrando e aqui você repara que ela já tem uma estrutura que permite maior movimentação, aonde ela vai estar capturando a presa dela, tá bom? Algumas poliquetas possuem esse tubinho aqui, ó, que vocês estão vendo, porque quando ela se sente em perigo, ela se esconde aqui dentro e ela fica protegida, ok? E agora, o último grupo que a gente falar são os hirudíneos. Os hirudíneos são anelídeos também, tá? Só que eles vivem na água doce, tá? E a mais famosa aí que a gente tem é a sanguessuga, tá? A sanguessuga é o único representante aqui dos anelídeos que não tem cerdas, eles não possuem cerdas, tá? A característica desses animais é que eles gostam de sugar o sangue e os fluidos corporais dos vertebrados, tá? Eles possuem ventosas que eles utilizam na fixação para se fixar no hospedeiro e também para a própria locomoção, ok? A gente tem que lembrar que as sanguessugas, elas já foram muito utilizadas pela medicina para conter hemorragias, porque como elas gostam de se alimentar de sangue, quando uma pessoa tinha uma ferida com hemorragia, eles colocavam ela em cima e ela ia se alimentando do sangue e fazia o controle do sangue que a pessoa estava perdendo, ok? Dessa forma, a gente finaliza esse capítulo 5, tá bom? E no próximo vídeo a gente começa um capítulo novo. Um beijo para todos e até mais!